Fala, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha, vamos falar um pouquinho sobre evolução, né? Mais especificamente sobre órgãos homólogos e análogos. É um negócio que vem caindo bastante aí nos vestibulares ultimamente, né? Evolução é algo básico, é a base da biologia. Então, você pode perceber que todas as minhas aulas, eu tô falando aí, né? Qualquer professor de biologia que se preze vai estar sempre falando de evolução, independente da aula. Por quê? Porque sem evolução, né? Nada faz sentido sem a luz. Ih, como é que é? Nada faz sentido, exceto sob a luz da evolução. Acho que é isso. Sou péssimo para guardar esses negócios de frase. Mas é mais ou menos isso aí que o Dom Bezanski falou. E, realmente, de fato, nada faz sentido se você não tiver evolução como base. E isso também serve para a biologia. Então, antes de você se esqueça, já se inscreve no canal aí. Por favor, dá aquele joinha e, se curtiu o conteúdo, compartilha com alguém. Vamos aí liberar esse conteúdo sobre evolução para todo mundo, porque o conhecimento é extremamente necessário nesse mundão que hoje nós vivemos aí. Então, se quiser também ir lá, acessa lá o Erika Porto Biologia no Instagram e me segue lá para poder ter mais coisas legais aí sobre o assunto. Mas sem demora então, porque eu sei que o seu tempo é curto, vamos falar um pouquinho aí sobre a homologia, o que isso tem a ver com a evolução. O negócio é o seguinte, gente, homologia é o processo da evolução divergente, ou seja, basicamente você tem um ancestral comum, e esse ancestral comum, através dele, você tem aí vários seres que evoluíram dele. Então, você tem algo aqui, por exemplo, parecido, no caso dos mamíferos, né? Você tem algo parecido com um rato, com um roedorzinho. E dele, então, surgiu todos os mamíferos que nós temos aí nos dias atuais, desde os cetáceos até aí os voadores, né, que são os morcegos, quanto os meus queridos e amados gatos, quanto cães maravilhosos, elefantes, que são seres enormes, tá? Então você tem aí uma irradiação adaptativa, tá? Que é um fenômeno interessante na evolução. Por quê? Porque você tem aí, nessa brincadeira, foi sendo selecionado os seres vivos mais adaptados ao meio. Então, tudo que você tem hoje são resultados aí das forças evolutivas, certo? Pensando nisso, vamos entender bem aí o que é essa homologia em questão de fisiologia, tá? São estruturas homólogas, então são aquelas que derivam de estruturas já existentes, um ancestral comum exclusivo. Por quê? Porque todo mundo veio do mesmo buraco, todo mundo veio do mesmo lugar, certo? Então você tem aí, né, essas estruturas, mas elas podem ou não exercer a mesma função, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, a mesma origem embriológica, a una aqui do ser humano, que vai fazer o braço. Você serve aí para movimentar o braço. Essa una está presente também na pata dianteira do cavalo, está presente também aqui na asa do morcego. O cavalo serve para andar, o morcego serve para voar, e olha aqui a baleia também com a una aqui, ó. Também, então, serve para nadar. Então, perceba que, homologia, você tem aqui, as funções são diferentes, certo? Mas, o que está acontecendo? A origem é a mesma. Beleza, beleza? Então, tá bom. Esses, então, né, eles são chamados de homólogos, né, porque derivam, então, de ossos anteriores presentes no grupo ancestral, certo? Que deu origem a esses mamíferos aqui, que é o que a gente viu lá no slide anterior. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu o que a gente chama de divergência evolutiva, ou seja, perceba o seguinte, eu tinha aqui o animal A, e desse animal A teve ali o surgimento, teve uma divergência. Então, você teve o animal B, que foi nadar, e o animal C, que foi voar, e ainda põe aqui, o animal D, que era terrestre, né? Se manteve terrestre como o animal A, por exemplo. Então, perceba que divergiu, né? Ou seja, você teve uma expansão da estrutura inicial, certo? Enquanto, né, que se você for comparar com órgãos análogos, análogos significa semelhantes, né? Então, são órgãos com funções semelhantes, mas de origem embriológica diferente. Aqui, então, é o contrário. Então, é função semelhante e origem diferente, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Por exemplo, asa do inseto serve para voar.
certo? Enquanto que a asa da ave também serve para voar. Só que aqui você tem um artrópode, o filo artrópode. Enquanto que aqui você tem o filo cordados, né? Classe ave. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os dois têm a mesma função de voo. Mas a origem biológica é a mesma? Não vai ser a mesma, de forma alguma. São seres totalmente diferentes. É um invertebrado e o outro vertebrado, tá? Então, esse processo, quando é assim, a gente chama de convergência evolutiva, tá? Que vai acontecer? Você tem aqui dois grupos de animais. Então, você tem o animal A e o animal B, e eles tiveram uma convergência na função voar. Ou seja, os dois convergiram para a mesma função. Mas evolutivamente, eles são totalmente diferentes. Mas as pressões seletivas, a pressão seletiva levou que eles chegassem a essa função voar. É a mesma coisa, o clássico que nós temos aqui é qual? Aqui, ó. Ó, baleia tá aqui, né? No caso aqui, uma orca, né? Que seria um golfinho, na verdade. O que tá acontecendo? Veja o formato do corpo dele. O formato do corpo dele não é esse formatinho aqui? Perceba que esse formato do corpo aqui, ó, é o mesmo formato se eu tivesse o quê? Um peixe. Aí você vai falar, eles são parentes? No passado eles achavam que sim. Mas sabemos que não. A pressão seletiva selecionou animais que nadasse, que tivesse essa dinâmica, esse formato de corpo aqui, ó. Então, o que eles fizeram também? Tanto o peixe, quanto as baleias, quanto os golfinhos, tiveram também uma convergência evolutiva. Certo? Por quê? Porque é mais interessante, né, para esse tipo de anatomia, esse tipo de formato de corpo, para que esse animal consiga sobreviver a esse ambiente aqui, certo? Então, a gente tem aí, com isso, os órgãos vestigiais, tá? Que é o quê? Uma dos nossos evidências da evolução. Porque evolução, entenda uma coisa, ó, a evolução é um fato. A teoria evolutiva de como isso surgiu, que é a teoria do Darwin e hoje o neodarwinismo. Você entende isso? A evolução em si é um fato. Que ocorre, a modificação dos seres vivos ocorre. Como ela ocorre, que aí a ciência entra explicando. Consegue entender essa diferença? Tá? É a mesma coisa, sei lá. Fato. Vai cair. Como isso cai? Aí você tem a teoria da gravidade. Tá? Beleza? Mesma ideia. Então, assim, a gente sabe que os seres estão se modificando. Aqui é um exemplo disso, ó. Os órgãos vestigiais são aqueles, né, que em alguns organismos têm um tamanho reduzido ou atrofiado, mas que em outros organismos são maiores ou mais desenvolvidos. Que é o caso desse negócio aqui, ó, essa mardita dessa apêndice. Apêndice vermiforme. Né? Que ela fica lá no nosso intestino. Eu quase morri ano passado com esse trem aí, porque ela serviu para quê? Para dar apendicite. A apêndice na gente só serve para matar. Enquanto que você pega lá um herbívoro, ela vai ser bem desenvolvida e cheio de micro-organismos que vai ajudar na digestão de celulose, tá? Agora nós somos onívoros, não serve para nada, só serve para matar a gente, para dar apendicite. O dente do siso é um outro exemplo de órgão vestigial que nós temos no ser humano, tá? Ele tá tão lá no fundo da nossa boca, né, que nós viemos aí de herbívoros, e ele já não tem uma função muito adequada. E aí, o que acontece? Ele só serve para inflamar e matar você também. Eu mesmo já arranquei, né? Arranquei tanto meu apêndice quanto meus órgãos. Ou seja, tô praticamente sem órgãos vestigiais aí já. Porque todos eles estão lutando contra mim. Então, o que eles indicam? Para que serve? Eles indicam um grau de parentesco. A mesma coisa é a baleia. A baleia, ela nada, mas mesmo assim ela tem um fêmur, ela tem um isco, ela tem uma pelve. Para que serve isso aqui? Para nada.
para nada. Serve para mostrar que ela veio de um animal terrestre, certo? Então é isso que eu tenho para você. É esse o recado que eu tenho para você hoje. Se gostou, por favor, curte aí, dá um joinha, porque ó, acho que eu mereci esse joinha para essa explicaçãozinha daorinha para você, hein? Se inscreve no canal que é de graça. Bora lá então. Boa sorte nesses estudos aí e deixe aqui nos comentários qual mais assunto você gostaria de tirar dúvida. Tchau, tchau. Beleza?